Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Noite com Jesus, da Igreja Batista Vila Guilhermina, em Montes Claros. O desejo do nosso coração é que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família e que tudo esteja em paz no seu coração. Eu quero ler o texto, nesta noite, de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em obedecê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Seguindo a leitura. Propôs também esta parábola: alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem 2 textos, praticamente dentro do mesmo assunto, sobre a necessidade de orar, a persistência de orar. Primeiro ele fala de uma senhora que importuna um juiz, né? Aquele ensinamento de: olha, não pare de orar, ora, busca, clama, busca a Deus, clame a Deus. Não aconteceu ainda aquilo que você estava almejando, continue buscando. O texto diz aqui, o juiz iníquo, né, diz que a mulher estava importunando todos os dias, né? Mas com Deus não se sente importunado pela nossa oração insistente, né? Deus se sente... Eu imagino que Deus fica satisfeito de saber que nós estamos orando a Ele, buscando incessantemente, né? Vai chegar um momento, no tempo de Deus, na hora de Deus, em que Ele vai ouvir a oração, como o exemplo aqui dessa viúva. Ela insistiu, e o juiz, então, da parábola diz: eu vou fazer justiça para essa mulher, assim ela para de me molestar. No caso de Deus é diferente, né? Porque a gente precisa todo dia de Deus. Então todo dia a gente vai buscar, a gente vai orar, a gente vai estar na presença dele, né? Orar, meus irmãos, orar é um privilégio que Deus deixou para nós. Orar é um meio que Deus deixou para a gente desabafar com Ele, colocar tudo para fora, aquilo que está pesando no coração. A gente fala para Deus os erros que a gente cometeu, a gente fala para Deus, aí a gente deita o travesseiro lá, põe a cabeça no travesseiro e dorme sossegado, né? Porque a gente busca a Deus. A gente erra, tem os erros nossos no dia a dia, todo mundo. A perfeição só vai ser completada quando nós partimos para a eternidade, né? Lá ninguém vai cometer erro nenhum. Mas enquanto estivermos aqui, a gente vai, aquele tropeça aqui, ou cai acolá, mas de novo se levanta e começa a cantar. A gente já cantava esse neto aí no meu tempo de juventude. Mas Deus ouve a oração. No próximo texto, nós já uma outra postura. Primeiro, a postura da insistência. Insistência, buscar. No segundo caso que eu li, do publicano, do fariseu e do publicano, 2 autoridades públicas lá, né, o que acontece? Os 2 chegam para orar. Não, o interessante é que os 2 chegam para orar, os 2 chegam diante do mesmo Deus,
Os dois chegam, clamam ao mesmo Deus, mas a atitude da oração. A atitude da oração. Às vezes a gente ora de uma maneira muito orgulhosa, muito prepotente, né? Eu já tenho escutado muitas orações bem prepotentes. Oh, por que tal? E aí Deus fica lá falando, puxa vida, tem um lá que está se sentindo maior do que eu. Mas isso já é outra história. Mas o que prova aqui, irmãos, é o quê? A pessoa tem humildade. A Bíblia diz, o final, o último versículo que eu li, não é o último versículo que eu li. Digo-vos que este desceu justificado. Quem que desceu justificado? Publicano. O publicano, que conforme diz o texto, estando em pé, longe, ele nem quis se aproximar do local lá, mas de longe, nem não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Contrapondo, na parábola ele contrapõe ao fariseu. O fariseu se enche, eu não sou igual. Não, eu não sou igual a esse que está do meu lado aqui, não. Eu não sou pecador. Justificando a sua postura diante de Deus por aquelas coisas que ele faz. Tem gente que é assim, peraí, mas eu sou membro da igreja, eu tenho direitos, eu tenho meus privilégios, Deus disse que ele não foi justificado, mas o outro sim. O outro que nem sequer conseguia levantar os olhos para o céu, falou, oh meu Deus, não, ele, cabeça baixa, batia no peito, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Reconhecendo, irmãos, primeira coisa na oração, irmãos, exaltar o Senhor. Segunda coisa, irmãos, reconhecer que a gente é pecador e que está diante de um Deus justo, de um Deus santo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o nosso pecado. Eu não posso querer chegar diante de Deus assim, com essa arrogância, com esses pecados todos que eu carrego. Eu tenho que reconhecer, Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. Antigamente, tinha um senhor numa igreja que eu era membro, que toda oração, quando ele ia orar, ele dizia, Senhor, em primeiro lugar, Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu sei que eu tenho cometido pecados. Aí então ele começava a oração dele, pedindo por um, pedindo por outro e agradecendo. Hoje, dificilmente a gente escuta uma oração terminando assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Dificilmente você escuta alguém orando, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te louvo, eu te exalto. Não estou debochando, não estou criticando quem ora assim, não. Amém, glória a Deus. Mas eu estou falando que está faltando o reconhecimento do pecado na nossa vida. Nós somos pecadores justificados, conforme Romanos capítulo 5, somos libertos, conforme Gálatas somos. Mas nós vivemos ainda aqui, irmãos, nessa natureza que se chama natureza pecaminosa, e nós lutamos contra ela. Então, a gente tem que chegar a esse homem, ele dá-nos o exemplo. Ó Deus, se propício a mim, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo pecador, se propício, atende a mim. Meu irmão, eu desejo que você tenha essas duas coisas. Primeiro, persistência na oração. Está difícil? Ore. Está demorando? Ore. Por quê? Não é questão de estar demorando, é questão de tempo de Deus. Ore. E se humilhe diante de Deus. Todo aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo ele o exaltará. Fique com isso no seu coração. E você entenda que Deus há de te abençoar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse texto tão importante da Tua Palavra, Senhor, que nos ensina a persistência na oração, a persistência em Te buscar e também, Senhor, a humildade em estar na Tua presença. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Abençoe cada irmão, cada amigo que está nos ouvindo, perto, longe, mas a Tua Palavra chega nesses corações. Cuida da vida de cada um, cuida da família de cada um. Abençoe aqueles que estão doentes, enfermos, cura-os para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Muito obrigado.
Meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Até a próxima, se Deus assim nos permitir.